Estamos de volta e teve clássico pela Taça Guanabara. Botafogo e Flamengo empataram em 2-2 no último sábado. O jogo, que aconteceu lá em Juiz de Fora, teve o seu primeiro gol com o zagueiro Carli. De novo, mais uma vez aí, o zagueiro Carli marcando para o Alvinegro. Aos 31, ainda no primeiro tempo, Alan Patrick fez um golaço e levantou a torcida. Mas o empate só durou os 10 primeiros minutos do segundo tempo, quando Lindoso marcou para o Botafogo. Mesmo errando a cobrança de pênalti, o meio-campo viu Fernandes pegar o rebote de Paulo Vitor e tocar para que ele balançasse as redes. Você está aí assistindo o segundo gol do Botafogo e as falhas seguidas, aí na defesa rubro-negra. O Flamengo só conseguiu arrancar o empate aos 36 minutos do segundo tempo. Marcelo Cirino evitou a derrota. Um Flamengo com mais posse de bola, mas com muitos erros na defesa, né? O fraco do Flamengo sempre foi, inclusive no ano passado, o setor defensivo, né? Principalmente as bolas, quando eram cruzadas sobre a área, eram Deus nos acuda. Né? E continua com falhas no setor defensivo. E, sinceramente, eu acho que o Botafogo deixou, inclusive, escapar a vitória na partida, ter ganhado o clássico, embora o Flamengo tivesse, como você disse, um maior volume de jogo. Não é verdade? Agora, o Flamengo só tem 6 pontos e o Flamengo precisa vencer para chegar realmente a esses jogos que faltam, e dependendo até de resultado de outras partidas. Aliás, esse é o 6º jogo do Flamengo sem vencer, né? Vem numa sequência bem ruim aí. 6º jogo sem vencer, quer dizer, o Fluminense, é engraçado que o Fluminense assumiu, mesmo o Vasco mantendo a invencibilidade, o Fluminense não está invicto, mas assumiu a liderança do campeonato. Tirou nossa vaguinha ali no primeiro lugar. Naturalmente por alguns itens, né, de desempate, mas mesmo o número de pontos do Vasco, mas está em primeiro lugar o Fluminense. É isso aí. Abraço para os tricolores aí. O Fluminense que ainda não perdeu na Taça Guanabara, né? Não perdeu. Não perdeu, mas assumiu aí a primeira posição, deixando o Vasco para a segunda pelo saldo de gols. Isso, exatamente. E o Tricolor bateu o Madureira por 3-1 no jogo que aconteceu aqui pertinho em Macaé. Sem sustos e com mais uma atuação segura sob o comando de Levir Coupe, o Tricolor agora assume a liderança, como a gente já falou, com 11 pontos, empatado aí com o Vasco e pelo saldo de gols do Fluminense na frente. Cícero marcou 2 vezes e Gustavo Scarpa selou o placar. Jorge Felipe descontou para o Madureira aí, Luiz, lanterninha, 1 ponto, não ofereceu aí muita resistência para o Fluminense, né? E nem para nenhum outro time, né? Empatou um jogo só, se não me engano, com Boa Vista, empatou com um time aí, em 1-1, foi o único resultado do Madureira, ou 0-0, uma coisa assim, só marcou 1 pontinho, não teve sabor ainda de vencer nenhum jogo. E o Fluminense venceu tranquilo, uma vitória com direito, inclusive, a Fred perdendo um gol de pênalti. Aliás, já são quase 2 meses sem o Fred balançar a rede aí. A fase tá ruim pro atacante, né? O Fred é um jogador que fica ali na área fazendo aquela coisa, o papel dele, tá sempre no lugar certo, na hora certa, mas nem sempre tem aquela felicidade de atingir aí a rede adversária, o objetivo dele ali e tal. É um jogador que, com isso, ele fica perdendo muitos gols e se irrita com facilidade. Você vê que, irrita a torcida também, né, Luiz? O Fred, inclusive, leva o zero e viseiro em receber cartão amarelo, até cartão vermelho, né, perdendo pênalti, parece que ele sente aquela obrigação. Tá na hora de parar, Luiz? Não digo na hora de parar, mas não é aquele Fred de antigamente. É verdade. E o Vasco se mantém invicto, mas como a gente já falou, já não é mais o líder da Taça Guanabara. Com uma atuação tanto apática, o time cruzmaltino empatou com Volta Redonda em São Januário. Aos 44 do primeiro tempo, Neném balançou as redes e levou o jogo com vitória para o intervalo. O mesmo Neném perdeu um pênalti no início do segundo tempo e aí foi-se embora os 100% de aproveitamento do craque, que errou aí a sua primeira cobrança desde que chegou ao Vasco. Mesmo com a defesa de Mota, a torcida gritou o nome do meia vascaíno, E aos 28 do segundo tempo, depois de um tropeço de Rodrigo, Niltinho marcou para o Voltaço. E dentro de casa, esse não foi um bom resultado para o Vasco, esse empate aí contra o Volta Redonda. Vamos dar uma olhadinha na tabela como é que ficou. A gente vê aqui que ainda teve o jogo do Bangu com Boa Vista, o Bangu ganhou por 2-1. Vamos dar uma olhada na classificação.
Fluminense em primeiro, deixando o Vasco em segundo com o mesmo número de pontos. A gente falou há pouco, a diferença é no saldo de gols. O Botafogo em terceiro, seguido pelo Volta Redonda. E o Flamengo, ó, lá embaixo com 6 pontos em 5 jogos. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já, não sai daí.